Mateus 6, versículo 5. Uma oração à moda antiga. Diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ore a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. No 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vocês pedirem. Amém. Senhor, aqui nós estamos nesse culto, e como tem sido bom estar aqui, Pai. Eu me alegro muito em estar aqui nesse estado, nessa igreja tão abençoada, com pastores tão abençoados. Peço que o Senhor fale conosco, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, uma mensagem genuína, uma mensagem verdadeira, sendo ela genuína, ela só vai provocar duas reações: conversão ou revolta. Uma pessoa, quando ouve um profeta na área de fé e finanças como pastor, só vai provocar duas reações nele: ou ele aceita ou ele odeia. Quando você ouve um evangelista, só vai provocar duas reações: ou ele aceita Jesus, ou ele vai se levantar furiosamente como um animal cheio de raiva. Porque uma mensagem genuína, ela é produzida de um coração genuíno. Uma mensagem gerada na mente só chega na mente, e uma mensagem gerada no coração alcança o coração. Uma mensagem, um pregador, ele só vai pregar duas coisas: aquilo que ele procura ou aquilo que ele já encontrou. O resto é papel. Quando você prega o que você procura ou o que você já encontrou, você prega o seu coração. O resto é mensagem baixada da internet, não é mensagem devocional diário, estudada, aquilo que flui livremente do ministério capacitado que Deus lhe deu. Então, ou você prega aquilo que você procura, ou você prega aquilo que você já encontrou. Alguém me perguntou: mas pastor, pregar aquilo que procura não é pregar o que não vive? Não. Se você prega o que você procura, você está procurando viver. O problema, pregar o que não vive, não é você pregar o que você procura. É você pregar o que você não tem intenção de viver. A mensagem, gente, ela tem um propósito muito forte. Só que como a minha mensagem, essa mensagem aqui hoje, ela tem a intenção de trazer um foco esquecido, e demonstrar ou mostrar realmente a importância muito grande. Primeiro vamos fazer aqui uma separação entre pregação e oração. A pregação é muito importante, é claro. Mas a pregação, ela atinge o que é temporal, a oração atinge o que é eterno. A pregação atinge o coração de homens, a oração coração de Deus. Se você perguntar para mim qual que é mais importante, a pregação ou a oração, você vai ter que analisar em qual dos pontos ambos são importantes. Portanto, eu conheço homens grandes pregadores. Você pode ser um grande pregador, você pode ser um grande orador, estudioso da palavra e mesmo assim cair. Mas eu não conheço homens que oram cair. Eu não conheço pessoas de oração perecer, mas eu conheço pregadores perecerem. Eu conheço homens que apenas pregam. Irmãos, você não precisa ser espiritual para pregar. Basta você ter uma boa oratória, uma boa dinâmica. Eu preguei aqui uma mensagem, vocês se lembram, uma doença que mata mais que a morte, eu acho que vocês se lembram, que na parábola do semeador você vê o Senhor Jesus citando o quê? A semente e a terra, mas ele não cita. E por que ele não cita o semeador? Porque não importa. Se tem boa semente e boa terra, vai dar fruto. O que importa realmente é a boa semente,
que é a palavra, e a boa terra, que é o seu coração. Muitas vezes, o semeador, ele está em pecado, muitas vezes o semeador não tem comunhão com Deus e cai fogo do céu. Porque a terra é boa. Irmão, pode vir um camarada aqui, às vezes, do jeito que ele for. Essa igreja, tem igreja que você vai, que você pode estar consagrado, pode descer anjo e lambrecar sua cara com óleo cheiroso. O negócio não vira. Tem igreja que você vai, que a coisa está tão complicada, você pode estar ungido e ter 3 anjos dando reforço, que não vai. Já aconteceu com o senhor isso, pastor? Que você fala assim, meu Deus, me tira daqui. Mas tem lugares que junta a fome com a vontade de comer. O pregador ungido com uma terra boa e a coisa funciona. Como disse, essa semana eu estava com o pastor Luciano, ele falou assim, eu vou dizer as palavras dele, ele deve estar me assistindo pela internet, porque ele não tem culto hoje, ele sempre me assiste na quinta-feira, assiste o irmão. Ele disse assim, acho que é a igreja que eu fui, que eu mais me senti um bom pregador. Falou assim, aquela igreja é impressionante. Pra você ter uma ideia, os irmãos lá na nossa comunidade, alguns deles, nos assistindo pela internet, pastor, eu posso pagar minha passagem e ir uma dessas quintas-feiras lá só para ver se aquele povo é daquele jeito que a gente vê aqui mesmo? Eu falei, pode ir. Pode mandar vir, é desse jeitinho, né? Vem para cá, Brasil é boa, viu? Vem para cá, Brasil é demais. Só que assim, irmãos, a mensagem, ela atinge o que é temporal. A oração atinge o que é eterno. É o ponto que eu vou entrar aqui nessa noite. A pregação, ela atinge coração de homens, a oração atinge coração de Deus. Satanás não tem medo da minha mensagem. Satanás tem medo da minha vida. Eu posso pregar e mesmo assim perecer, mas pessoas que oram não perecem. Irmãos, as pessoas não têm nada nem ninguém tem poder contra a minha oração. Satanás não me teme porque eu tenho uma teologia bacana, porque eu tenho uma oratória bacana. O medo do diabo é que eu o venço em meus joelhos. Irmãos, guarde no seu coração isso que você vai ouvir aqui nessa noite. A oração, ela é ao mesmo tempo profunda e ao mesmo tempo profundamente simples. Somente os que oram têm inimigos no reino espiritual. E somente os que oram, aqueles que dobram os joelhos para orar, são os que ainda recebem visitas de anjos. Somente as pessoas que oram têm essa, eu vou dizer, antagonismo, inimigos no reino espiritual e comunicação com Deus. Revelações profundas. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que Deus não fala comigo? Por que eu não recebo dons? Por que Deus não me visita com coisas sobrenaturais? A minha pergunta que eu faço é, você daria presentes para crianças? Desculpa, você daria joias para crianças? A gente dá presente para crianças. Mas são coisas, para eles importantes, para nós totalmente irrelevantes. Alguém me perguntou, pastor, qual o problema com o meu marido? Eu falei assim, o mesmo com o seu filho. Mas por que, pastor? Eu falei, irmã, analisa. A única diferença do seu marido e do seu filho é o valor dos brinquedos. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmã, que o seu marido e seu filho são idênticos. O problema é que você é mais orgulhosa com seu marido. O seu marido gosta de brinquedos caros, e o seu filho de brinquedos baratos. É só essa a diferença, mais nada. São ambos crianças em casa. Não muda nada. Agora, escute isso. Nós não conseguimos interpretar o coração de Deus em alguns aspectos. Eu disse no culto à tarde, é uma parte da mensagem, um coração que não pode prosperar. Deus não está muito preocupado com o que faço, mas por que eu fiz? Deus olha muito mais, é a diferença da motivação e da reação. Deus olha muito mais a motivação que me levou a fazer do que o ato em si. Muitos de nós não conseguimos orar.
Muitos de nós não descobrimos o peso da oração, ou o valor que ela é dada no reino de Deus. E o que você vai ouvir aqui nessa noite vai reformar essa visão sua. Vai reformar essa visão que você tem acerca da oração. A importância, nós vamos descobrir aqui os tipos de oração, qual é a característica delas, qual a importância de cada um desses tipos dessa oração. Porque nós desaprendemos de orar. Agora deixa eu te contar um testemunho antes de eu entrar na mensagem. Eu disse à tarde, e vou voltar a dizer de novo, eu sou novo de idade. Toda vez que eu falo isso, o pastor diz, por enquanto. Mas eu tenho, meu pai é pastor da Assembleia de Deus em Brasília, ele tem mais de 70 anos de idade. Nós somos em 5 filhos, cada um, os 5 são pastores de igreja. Eu era o único que não pastoreava, era apenas evangelista. E eu não queria padecer no paraíso. E pastorear é igual ser mãe. É verdade. É padecer no paraíso, né? O negócio de você sofrer sorrindo. E tem coisas em pastoreio, irmãos, que só sendo pastor para saber o que é. Eu cresci no Evangelho. Tinha momentos na minha vida que eu sempre aprendi muito o segredo da oração. Eu sempre gostei de gastar horas com Deus em oração. Com 14 para 13 anos de idade na igreja que eu congregava em Curitiba, eu cheguei com 15 anos lá. Deus chegou em mim em sonho e disse, vai para Curitiba, saindo de Brasília. Falei, Senhor, Curitiba é de comer ou de passar no cabelo? Mas vou saber o que é Curitiba. Estando lá em Curitiba, morando num quartinho pequeno que eu chamava de cafofo. Um quartinho desse tamanhozinho. Ouvindo a voz do Senhor apenas, não tinha um parente lá. Não tinha um amigo. Eu fui porque Deus mandou. 28 horas dentro do Nacional Express, dentro de um ônibus. No último banco. Quando fedia, eu falava, foi o diabo que entrou nesse banheiro agora. Irmão, você não sabe o que é vida de obreiro. Você não sabe o que é vida de obreiro. É uma coisa, e de obreiro porque eu vou dizer uma coisa para você aqui, que eu ainda não disse aqui vindo nessa igreja. Tem muita gente aí pregando prosperidade e seus liderados são miseráveis. Aqui eu percebi uma coisa, esse irmão aqui, o pastor Marcos Gregório, ele honra todos os seus liderados. Então é muito fácil muita gente ficar por aí pregando de prosperidade e tratar quem está debaixo de si como nada. Então eu percebo aqui que todo mundo aqui tem a sua oportunidade, tem a oportunidade de escrever seu livro, de fazer seu DVD, de fazer isso e fazer aquilo outro. Poucos lugares têm isso. Então eu estava numa igreja que quando eu estava passando fome, o que eu recebi de presente do meu pastor foi uma caixa de ovo. Está aqui, meu filho, uma caixa de ovo para você. Irmão, tem hora que você não precisa só de oração, você precisa de dinheiro também. Não, é ovo de galinha mesmo, não era de Páscoa não, gente. Se fosse de Páscoa você venderia. E aí a única coisa que eu tinha como força na minha vida era orar. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que eu não ganho a minha família? Eu falei, porque você tem argumentos. Mas as nossas orações são mais poderosas que nossos argumentos. Há vários momentos na nossa vida que o que mais importa e o que mais vai importar é nossa oração. Não são argumentos, não são nosso conhecimento. E vai por mim, o diabo não teme o nosso conhecimento. O diabo teme nossa comunhão com Deus. Se Satanás destruir a minha e a sua vida, se o diabo destruir nossa vida de oração, ele já fez mais da metade. Aqueles que oram, aqueles que têm vida de oração, são o topo da lista do diabo. São os primeiros que o diabo quer destruir. São os primeiros que o diabo quer derrotar. Então naquele período eu ficava
Eu entrava no quarto e orava 5, 6, 7, 8 horas, não tinha para onde sair, não tinha o que fazer. Dormindo naquele chão frio, peguei tuberculose, fui internado, morri por 3 vezes. De um lado um desfibrilador, do outro lado um balão de oxigênio. A primeira pergunta que eu faço quando eu conto experiências como essa é: o que faz um crente que não sabe orar numa hora dessa? Primeiro ele murmura, depois ele morre. Ou corre. A irmã falou, quem murmura abre a cova. Eliel não está aqui, mas está bem representado. Deixou, ele não, falou, não vou, mas você vai. Ela chegou ali e olhou assim para ele, falou, sua esposa, falou, irmã, se você me ver do lado de uma morena, pode separar que é briga. Minha mulher é loira. Aí ela falou, meu marido é loiro também. Irmão, eu fui visitar um irmão que eu estava orando muito tempo aí na minha igreja. Camarada, uma bênção. E eu fui na casa dele todo animado para dar a primeira impressão. Ele é um senhor já. De repente eu olhei e vi um garotinho de 4 anos de idade. Eu falei assim, seu netinho? Ele falou, é meu filho. Eu falei, já era. Já estragou tudo. Como é que você leva esse camarada para a igreja depois dessa? Fica difícil. Irmãos, olhe bem para mim. Vamos manter o foco. Para você entender o que Deus tem para nós aqui nessa noite. A única coisa que eu podia fazer naquele hospital era orar. Eu orava. Por 3 vezes eu peguei meus documentos para tentar queimar. Na última vez eu os queimei e fui no banheiro. Peguei minha identidade, CPF, no quarto do hospital e disse, Senhor, se o Senhor me trouxe para Curitiba para morrer, eu aceito. Se o Senhor me trouxe para ser derrotado, eu aceito. Se o propósito de vida que o Senhor tem para mim é aos 16 anos de idade morrer no hospital público como esse aqui em Curitiba, sem conseguir respirar, com balão de oxigênio. Eu era tão magro que eu dormia em cima da agulha e cobria com a linha. Eu aceito, Senhor. Irmãos, enquanto eu fazia essa oração, que é aquela oração sincera, aquela oração regada de gemidos, regada de lágrimas. Hoje à tarde, a hora que a Estela estava cantando, vinha uma irmã aqui e fez igual Ana. A mãe do até então, que seria o profeta Samuel, gemia, e só sai lágrimas misturadas com baba e não sai palavras. Irmãos, Deus, nós somos bons demais com palavras e muito ruim com lágrimas. E eu tenho uma frase, não está na Bíblia não, mas está no livro de Santa Teresia, você vai achar lá. Anjo não leva palavras, anjo leva lágrimas. Pelo simples fato que nossas palavras mascaram demais nossas emoções, mas as lágrimas não. Agora olhe para mim. E aí orando ali, falei, Senhor, eu aceito. Mas eu não vou servir de mau testemunho para minha família, porque eu disse para meu pai, Deus mandou eu vir para Curitiba. E eu não quero voltar num caixão e as pessoas dizerem, olha aí, ó, ouviu a Deus, disse que Deus mandou, e aí numa futura mensagem você se torna exemplo de pregação ainda. Falei, não, eu vou morrer aqui, vou queimar meus documentos, ninguém nem vai se lembrar de mim, vai pôr na televisão, procura-se, eles nem vão saber. Mas eu não vou servir de testemunho de fracasso. Eu queimei todos os meus documentos. Irmão, aquilo que você vence, você se torna autoridade. Enquanto eu queimava meus documentos, as lágrimas rolavam e eu em silêncio a Deus. Isso aconteceu depois da última vez que meu coração parou. E o médico disse uma frase que eu não esqueço até hoje. Esse aí já está fazendo hora extra. O coração dele não aguenta mais uma. Irmãos, a partir daí uma irmã naquele hospital, que era enfermeira-chefe, me internou na casa dela.
A família dela toda, hoje o marido é pastor, ela é pastora. Com 17 para 18 anos eu comecei a viajar ali próximo à América Latina, e foi viajando no Chile e tal, e não parou mais, como missionário. Levei 1 ano e meio, 2 anos para ser curado. Mas depois que eu fui curado, eu comecei a perceber que Deus estava apenas querendo que eu fosse autoridade. Todo mundo que prega prosperidade hoje já foi miserável, ele pode vencer a miséria. Todo mundo que prega sobre vida venceu a morte. Jesus venceu a morte. Agora escute bem. Quando eu começo a perceber, em 2004, meu filho tinha 4 anos de idade. Ele pegou uma pneumonia múltipla, até então era só uma pneumonia viral, depois virou uma pneumonia bacteriana. O pulmão dele tinha buracos que passavam a mão inteira assim. Dessa pneumonia ele pegou uma bactéria chamada Staphylococcus, aquela bactéria que pegou naquela modelo que vai arrancando um pedaço do corpo. O meu filho ficou 35 dias internado também com problema pulmonar. A intimidação do diabo é muito grande. O diabo quer vir intimidar a gente. Escuta isso, você vai ouvir princípios aqui que você precisa entender. E eu, durante os 35 dias, continuei a viajar. E eu chegava nas cruzadas, em 2004, quarto do hotel, a enfermeira, seu filho está morrendo. E o telefone, a enfermeira no celular e o telefone do hotel, pastor, eu vim te buscar, o culto de milagres. E você chega àquela multidão de gente, cadeiras de roda, e o diabo olha para sua cara e diz, Deus está brincando com você. Ele vai curar todo mundo e o seu filho vai morrer. Deus é um palhaço. Irmãos, foram 35 dias a fio, que a única coisa que eu sabia fazer era orar e chorar, orar e chorar. Eu terminava cultos com 200, 300, 400, 1000 pessoas aceitando a Jesus. Cruzadas com 100 mil, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas, como você pode assistir nos vídeos. E em todos aqueles momentos você tem ali um filho morrendo no hospital. A primeira coisa que vem na minha cabeça hoje é, o que faz um cristão numa hora dessa, se ele não sabe orar? Quando o médico diz não tem mais jeito, quando dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra vida, então o dinheiro não resolve, o falar não resolve, a tranquilidade não resolve, a única coisa que nós temos é a oração. O que faz um crente numa hora dessa que não sabe orar? Me diga. Eu fui para Buenos Aires, no estádio do Lanús. Havia, eu acho que umas 60 mil pessoas, calculando. Mas eu não era para ir, porque antes de ir, o meu filho teve uma crise terrível no hospital. Eu liguei para o Scalachuk, que cuidava da nossa agenda na América Latina. Eu falei, Scalachuk, não dá para ir. Ele falou assim, pastor, tem gente da terra do fogo, gente não sei do que, gente não sei do que. E aí minha esposa olhou assim e disse, bem, vá. Vá, cuida dos perdidos lá, que Deus cuida da sua família aqui. O que uma mulher que não tem sabedoria faz numa hora dessa? Eu entrei dentro do avião, eu fui chorando de Curitiba a Buenos Aires, são 6 horas de voo. Lágrimas, 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 lágrimas. Quando o avião pousou, havia ali uma emissora de televisão, algumas pessoas esperando na expectativa da cruzada. E aí eu nem consegui olhar para as pessoas, e nessa hora as pessoas pensam, pastor metido. Eles não sabem que a gente também, pastor, cantor, tem problemas, que você está passando um momento que você quer ficar sozinho. Não, irmão, eu não vou sair para comer hoje, irmão. Eles pensam, cara é metido. Eles não sabem que você tem filho, que está com problema, que você tem esposa, que você tem pai, que você tem mãe. Eles querem que você viva sorrindo. Aí eu desci e falei, irmão, eu quero ir para o hotel. Mas pastor, não sei o que. Falei, irmão, deixa eu ir para o hotel. Quando me pegaram para ir para a cruzada, quando eu cheguei, ônibus, o estádio cheio. Quando, acho que tinha alguns cantores, dentre eles estava o Cris Duran, estava o Adriano Romero. Aí, ó que o Cris terminou de cantar, pastor, meu celular tocou. Aí a enfermeira disse, o senhor é o pai do Jean Lucas? Sou. Enfermeira não, alguém do hospital. O senhor volta para casa.
seu filho morreu. E você olha aquele estádio cheio. Irmão, se você perguntar para mim se isso é um joguinho de Deus, eu prefiro crer que cada impossível que aparece é uma porta que Deus abre para o sobrenatural acontecer. Essa é uma frase da minha amiga pastoral da Célia. O impossível é a porta que Deus abre para o sobrenatural acontecer. Você não vai conhecer milagres se não tiver situações como essa. O que falta para muitos crentes que vivem por aí, eu quero sair da igreja, é experiências sobrenaturais. Porque quem tem experiências com Deus, isso é igual a um casamento. Casamentos que passam por muitos momentos difíceis durante anos. Eles vivem para sempre quase, só separam na morte. Mas agora quando você vê esses casamentos que não têm experiência nenhuma, irmãos, quando o casamento tem muita lágrima envolvida, muita luta, muito perdido de perdão e muito perdão, eles vão para longe. Eles perduram, é muito laço emocional que liga aquilo. Agora você fica com esse casamento, água com açúcar, nada os segura. Igreja, Deus é assim. Quando você tem muita lágrima envolvida com Deus, quando você tem muita coisa que te liga a Deus, experiência, perda, conquista, doença e cura, miséria, prosperidade, quando você tem experiências sobrenaturais com Deus, ninguém te tira de Deus. O que eu tenho, irmãos, eu não chego a esse ponto de orar. O máximo que eu oro lá na nossa igreja, irmão, você está murmurando de Deus? Eu vou orar para que você tenha experiência com Deus. Eu estou querendo dizer outra coisa. Eu quero que Deus te dê experiências. Eu falo mesmo, eu quero que você precise de um milagre para você receber. Porque só nessa hora que você vê crentes aprenderem a orar. Irmãos, vai por mim. Se precisar, Deus permitiu uma doença, uma situação financeira desfavorável, um problema familiar. Se precisar Deus permitir isso para você instalar o altar céu com Ele, ou a comunhão com Ele, Ele vai permitir. Vai! Porque crente é assim, basta um espirro, ele aprende a orar na hora. Todo mundo sabe orar nessa hora. Aí você tem ali, como é que é? Seu filho volta para casa e fala: minha senhora, eu não sou pai desse menino. Eu sou administrador da vida dele. O pai dele é Deus. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu estou muito ocupado agora. O senhor é louco? Eu falei assim: ainda não. Desliguei o telefone. E aí tem o administrador: pastor, no telefone, estão te chamando, não sei o que. É brincadeira. Eu subi. Não teve um doente naquela noite que não foi curado. Não teve um paralítico que não andou naquela noite. E é impressionante, quando você mais precisa é quando você mais tem para dar. Você já parou para pensar? Diga para o seu irmão, quando você mais precisa. Fala para o irmão, quando você mais precisa é quando você mais tem para dar. As melhores pregações, as melhores músicas nascem sempre em piores momentos. É verdade. Por isso que eu digo que um pregador só prega aquilo que ele vive, aquilo que ele procura, aquilo que ele já encontrou. Se ele não pregar nenhum nem outro, ele só prega papel. Sem vida, sem nada. Não é vida dele. A melhor mensagem é aquela que nós pregamos nós. Nós pregamos nós. Eu estou pregando eu para você. Agora escute. Lá, a única coisa que eu fiz foi: Senhor, Tu sabes todas as coisas. O diabo quer me intimidar. E eu vou dizer uma coisa. Olha como eu fiz uma coisa que é errada. Mas no discurso é bonito. Senhor, eu disse: diabo, se Deus levar meu filho, eu sempre vou adorar o Senhor. Não vai mudar nada.
Irmão, isso na oração de discurso é bonito, é adoração. Mas não é isso que Deus queria que eu dissesse ao diabo. Deus queria que eu dissesse: meu filho não vai morrer. Mas é claro, o meu discurso foi de fidelidade, foi de obediência, foi de adorador. Eu terminei o culto arrasado. Na hora do culto parece que nada acontece com você do lado de fora. Nenhum pregador, na hora que está com o microfone na mão, ele não tem filho nessa hora, ele não tem mulher nessa hora, ele não tem nem muito e nem pouco dinheiro, ele não é nada ali, ele é só um pregador. Quando ele desce, a vida volta. Pregador, cantor, na hora que está ali, irmãos, é só estando aqui para você entender o que eu estou falando. É totalmente tomado pela responsabilidade. Nada passa na mente de um pregador. Eu costumo dizer que todo pregador, adorador, ele tem um negócio com ele que se chama esquina. Ele tem um monte de problema. Quando dobra a esquina da igreja, some. Só sendo para você saber o que eu estou falando. Agora, quando eu cheguei, quando terminou aquele culto, aquele monte de pessoas convertidas, aquele monte de pessoas salvas, aí você cai em si. Aí o diabo fala assim: você perdeu o seu filho. Eu fiquei com medo de telefonar para minha esposa. Eu disse: Calatiuca, deixa eu te dizer uma coisa. Amanhã cedo eu vou embora. Ela falou: não, mas amanhã é na prefeitura, pastores de Buenos Aires. Eu falei: cara, eu vou embora, meu filho morreu, cara. Resultado, não tinha voo. O voo era para segunda. No domingo de manhã, quando eu chego na prefeitura, aquele monte de gente, de repente eu estou pregando e entra uma menina acorrentada. Quando aquela menina chega, vem um homem correndo atrás. Eu falei assim: o que é que a senhora é? Minha filha, ela fugiu do quarto. Por que ela está acorrentada? Porque tem 12 anos que ela é presa, porque ela é louca. Eu falei assim: ela não é louca. Eu disse: demônio, solta e saia da vida dela. Na hora que eu disse, a menina caiu em si e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? 12 anos. Ela olhou para o pai e começou a chorar. E o pai já disse, começou a chorar: mas como é que ela me reconhece? 12 anos que ela não reconhece os pais. Eu falei: porque você não sabia. Ele disse: o que era isso? Eu falei: era demônio. Vocês como pais querem entregar a vida a Jesus? Queremos. Era o prefeito e a sua esposa. O prefeito da cidade entregando a vida a Jesus. Eu falei: gente, tem coisa que só Deus entende. Aquela família inteira se converteu na segunda-feira. Quando eu cheguei em casa esperando enterrar meu filho, eu ponho a mochila nas costas, ponho um boné, que é assim que eu ando, uma bermuda e um chinelo. Hoje estava no aeroporto, o Davi e o Liel não me reconheceu. Dá para brincar um negócio desse, brincadeira. Eu andando, de boné, quando eu cheguei com a cabeça baixa, chorando, e adorando a Deus, orando em línguas. O problema é que nossa alegria é circunstancial. Tem uma mensagem que se chama: quando não há por que louvar. De repente eu estou com a cabeça baixa, eu sinto um negócio que pula em cima de mim. Quando eu olho, era um garotinho de 4 anos de idade. Quando eu tomei aquele susto, era o meu filho. Eu disse: o que aconteceu? Minha esposa disse: foram 5 minutos só. 5 minutos depois Deus o trouxe de novo. Ele está aqui agora completamente restaurado. Nós estamos vivendo uma geração de crentes fracos, que tem mais murmuração na sua boca do que adoração. Aonde estão os que oram? Aquela oração à moda antiga, aquela oração do estilo do Velho Testamento, de uma mulher que não podia ter filhos, humilhada pela sua empregada. Aquela oração que só sai baba e gemidos. Aonde estão os que oram? Aquelas mulheres com maridos embriagados. Essa é a história da igreja há anos atrás, de irmãs que iam para a igreja sozinhas, escondidas, chegava, apanhava do marido e só sabiam orar. Elas iam nos... Alguém me perguntou: pastor, por que os ciclos de oração eram lotados? Porque muitas vezes era a única reunião que as mulheres podiam ir.
A reunião de oração na igreja se tornou uma Cinderela, irmãos. A reunião de oração está morrendo, já morreu. Somente os que oram descobriram o poder do ligar e desligar. É só nessa hora que você tem esse poder do ligar e do desligar. Essa chave está na mão de quem sabe orar, de quem ora. Mas eu não estou falando de pessoas que só oram para pedir. Porque na maioria das nossas orações, ou a gente ora por nós, ou por nossas necessidades, só sabe pedir. O que você faria? Escuta, pedir é bíblico, a Bíblia manda pedir, ensina, Jesus ensinou, pedir e dai-se-vos-á. Mas não é a única oração que existe, irmãos. Você pega pessoas, o que você faria se alguém chegasse em você e dissesse assim, deixa eu te falar 15 minutos de mim, ele fala hoje 15 minutos dele. Amanhã ele vem e fala mais 15 minutos sobre ele. Quando você topa ele no outro dia, só dele, mais 15 a 20 minutos. Da outra vez, só dele. Você já começa a fazer o quê? Fugir. Se coloque no lugar de Deus. Abra Malaquias. Vou ler um texto para você muito forte. Capítulo 2 e versículo 17. Esse texto fala que o Senhor se cansa do que falamos. Mas o salmista diz que o Senhor não resiste nossas lágrimas, nosso clamor. Olha o texto. Enfadais ao Senhor com vossas palavras. Veja se não é a mesma coisa que Jesus diz. Quando orais, não useis. O que Jesus está dizendo é, pare de dizer as mesmas coisas. O que Jesus está dizendo é, vocês não são criativos. Vocês não sabem pedir. Irmãos, nós somos tão ruins na oração que precisamos que o Espírito Santo ore por nós. Que a Bíblia diz, porque não sabemos como deve orar, por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos urgentemente aprender a arte de uma oração à moda antiga. Não é oração cheia de interesses, não é oração cheia de repetições, mas é uma oração cheia de gemidos. Em busca daquilo que para nós ainda está escondido. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu escrevi algumas coisas para você para não esquecer. Oração não é só você falando, é também ouvindo a Deus. Então tem gente que ele diz, pastor, eu orei meia hora. Se você orou meia hora, você tem que ficar mais meia hora ouvindo. É só você que fala? Você está sozinho naquele quarto? Você está com Deus? Então quando Deus vem para falar, nós nos levantamos. Eu basicamente, o tanto que eu gasto orando, eu fico em silêncio para ouvir a Deus. Agora escute isso, oração não pode ser só palavras. Precisa ser também um derramar. Isso é forte. Oração não é o que Deus ouve. Eu vou dizer de novo. Oração não é o que Deus ouve. Oração é um coração que Deus vê. Precisamos saber o que é oração. Digo, oração não é o que Deus ouve. Digo, oração é um coração que Deus vê. Não importa o que você fala, se o coração não condiz. Deus vai olhar lá dentro. O que importa para Deus é por quê e não o quê. O que importa para Deus é a motivação da minha oração e não a oração em si. Por isso que a oração não é o que Deus ouve. Então você vem com essa conversa, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou te dar isso. Deus fala, eu te conheço antes de você saber quem é você. Você não vai dar em nada. Você vive fazendo promessa e não cumpre. Você já prometeu ser dizimista 10.000 vezes. E nunca cumpriu.
Você prometeu, se ganhasse essa causa, se vendesse, isso faria. Nunca fez. Por isso que oração não é o que Deus ouve, é um coração que Deus vê. Quem está entendendo, diga amém. Alguém me perguntou, pastor, qual é o tempo certo de oração? Alguém me perguntou, pastor, quanto tempo você ora? Eu falei, irmão, depende. Tem gente que ora 2 minutos e consegue morrer. Tem gente que ora 8 horas e continua o mesmo Zé Mané de sempre. Porque a oração não é o tempo que eu oro, é o quanto eu morro. É o quanto que quando você se levanta, fica de você lá embaixo. Você tem que se levantar e continuar lá embaixo. Oração é mortificação. Agora escute o que eu vou dizer. Deus só pode usar um homem grandemente, depois de quebrantá-lo grandemente. Deus precisa de homens e mulheres mortos. Só existe 2 tipos de pessoa: os mortos para o mundo e os mortos no mundo. Por isso que oração é mortificação. É você prostrar e ficar ali gemendo, gemendo, gemendo. E você, irmãos, uma oração para ela ser eficiente, ela tem que romper, primeiro, a parte da carne. Só para romper a carne vai uns 20 a 30 minutos. Como que você quer vencer o diabo se você não consegue vencer o mundo, a carne, o controle remoto, o computador, a televisão? Como é que você vai vencer o diabo? A maioria do nosso tempo, irmãos, não queira ter comunhão com Deus. Eu disse no nosso Tadel, na terça-feira passada, não queira cuidar de pessoas se você não estiver disposto a dar o seu melhor para ela. Relacionamento, irmãos, é dedicar-se um ao outro. Seja Deus, seja o próximo, seja a família, é dar tempo. Todo relacionamento que não é dado tempo a ele morre. Então eu disse à tarde, vou dizer de novo, o nosso relacionamento horizontal com as pessoas depende do nosso relacionamento vertical com Deus. O nosso relacionamento vertical com Deus influencia o nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Eu não conheço pessoas de oração que são grosseiras. Eu não conheço pessoas de oração que são maus pais. Eu não conheço pessoas, pastor, eu conheço, então ele é religioso, não de oração. Eu não conheço pessoas de oração que são más mães. Eu não conheço pessoas de oração que não dizima. Eu não conheço pessoas de oração que não oferta. Eu não conheço pessoas de oração que fica na internet fazendo comentário e tecendo críticas. A oração reforma mentes. Você entende isso? Perguntaram a Madre Teresa, o que você diz a Deus quando ora? Ela disse, eu não digo nada, só escuto. E o que Deus diz a você quando ora? Ele não fala nada, só escuta. Oração é estar junto. O que é oração? Veja, é você se retirar. Então oração é estar junto. Você pode estar com Deus e não dizer nada, só gemer. E você pode estar e bater um papo. Eu basicamente sento na minha oração e fico conversando às vezes eu fico no quarto em silêncio, escuro, ponho uma música bem baixinho e eu fico ali calado. Cheira labás, chorei, canta labás, meia hora, 40 minutos. Quando você ora em língua, a consciência não sabe de nada, mas o Espírito Santo está orando por você. Aí quando o seu corpo fala, levanta, você já orou o suficiente. É justamente nessa hora que o seu corpo pede para sair, é que Deus está vindo. Quando você vai orar, o diabo faz de tudo para tirar você daquele lugar. O telefone toca, pessoas morrem, pessoas vivem, gente faz de tudo. Procuraram um moço na Escócia, a rainha da Escócia, foram atrás de um moço, esqueci o nome dele. E ele estava orando, não, George Miller, do orfanato de crianças, 400 crianças. E ele orando, a rainha da Inglaterra foi lá. Vim aqui para fazer uma doação, chama o moço para mim. Chegaram nele, a rainha falou assim, fala para ela esperar que eu estou orando. O problema é que a oração dele era 12, 13 horas. E ela esperou, fala para ele vir que a rainha está aqui. Ele falou assim, ou ela espera ou vai. Ela nunca mais apareceu.
A rainha da Inglaterra dizia que tinha mais medo da oração de George Miller, da oração de homens de Deus, de que todos os exércitos franceses. Ninguém tem nada, ninguém tem armas, não existe armas no reino espiritual, material, contra a oração. Um homem de joelhos, ele é o homem mais poderoso do mundo. Um pastor de uma grande igreja me perguntou: pastor, o que eu faço para viver um avivamento na minha igreja? Eu disse: mantenha-os em oração, mantenha-os de joelho. Um homem, vou pôr aqui desconhecido, não lembro a frase, não é minha. Ele disse o seguinte: a obra de Deus começa difícil, se torna impossível, então ela é feita. Diga: a obra de Deus começa difícil, se torna impossível, aí ela é feita. Deus não trabalha com situações fáceis. Por que você acha que precisava de deserto? Por que você acha que precisava de mar? Deus não trabalha com situações fáceis. Ele é o Deus do impossível. Por isso que precisamos descobrir o poder da oração para alcançar o impossível. A oração só exige um requisito. O único requisito: a espiritualidade. Você não precisa ser espiritual para pregar, você não precisa ser espiritual para cantar, mas você precisa ser espiritual para orar. A oração é uma prática de pessoas espirituais. O diabo não teme grandes pregadores, o diabo teme homens de oração. Satanás não move uma palha, irmãos, quando eu subo no altar para pregar. Mas o inferno inteiro se mobiliza quando eu vou para o quarto para orar. Esse quarto, igual o pastor disse que tem, o diabo quer passar o rolo compressor nele. O diabo não quer que você tenha um lugar desse. O inferno inteiro fica alvoroçado quando homens e mulheres vão para a oração. Ele diz: caiu a casa. Eu digo que um homem de Deus, de verdade, ele tem o nome dele no céu e no inferno. No livro da vida lá e lá no inferno, meu nome está lá, é Hernani Santos. Lá no inferno, uma luzinha vermelha, assim, perigo. Quando o camarada vai orar, a luzinha dispara. O inferno fica louco. O inferno não suporta homens e mulheres de oração. Não pense você que Deus está preocupado com o que nós fazemos para Ele. Deus está preocupado com o que nós somos para Ele. Isso é muito sério, irmãos. Seríssimo. A estatura de um crente, a estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. Diga comigo assim: o pastor, o ministério ou o crente que não ora está se desviando. Embora a igreja seja pobre em muitos aspectos teológicos, eu acredito que ela é mais pobre ainda no quesito da oração. Precisamos descobrir essa arte tão esquecida e como ela é poderosa. Ao invés de corrermos atrás, não recebi na Pacentar, vou na Universal, vou na Triangular Oval do Reino Unido, Igreja Cuspe de Cristo, Jesus foi ali, já volta, Cacetinho de Cristo. Você sabia que tem uma igreja chamada Cacetinho de Cristo? É uma igreja que se chama Pão de Cristo. Como no Rio Grande do Sul não existe essa palavra pão, é cacetim. Já viu? Cuspe de Cristo. Jesus foi ali e já volta. Irmão, qual igreja você é? Jesus foi ali e você fica. Triangular Oval do Reino Unido. Tem irmão que você abre a Bíblia dele, ele tem coleção de votos, de envelopes de igrejas. O camarada vai acumulando maldição na vida dele, porque quem semeia vento colhe tempestade. Camarada pensa que o envelope vem vazio e ele não vai colher nada. O problema é que no reino de Deus não funciona assim. Com Deus, quando você não planta nada, você colhe tempestade.
Traga o envelope cheio de vento. Agora escute, eu vou citar e você repete comigo. Diga, a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Diz de novo. Isso é muito forte, gente. Assim como você tem necessidade, Deus também tem necessidade, irmão. Deus não procura adoração. Você não vai encontrar na Bíblia Deus correndo atrás de adoração. Deus procura adoradores. O plano de Deus não é o que você faz. O plano de Deus é você. O que interessa para Deus é você. Por isso que eu digo, se nós formos fracos na oração, nós seremos fracos em todo o resto. Eu vou dizer de novo, se você for fraco no quesito da oração, você é fraco em todo o resto. Qualquer Zé Mané sabe quando um pregador é vazio, quando um cantor é vazio. Agora escute isso, o ministério da pregação é de poucos, quase ninguém sobe aqui para pregar, mas o da oração é de todos. Todos podem orar, poucos podem pregar. Está todo mundo querendo ser pregador e ninguém quer orar. Tem um monte de gente que interfere e poucos que intercedem. Deus está atrás de intercessores, não de pessoas interferindo. Levanta a mão e diz, há poucos, essa foi boa, tem 140 caracteres, diga, há poucos, diz, há muitos que interferem e poucos que intercedem. O que é que você tem que fazer? Diga para o irmão, vamos interceder. Eu vou concluir aqui. Alguém me perguntou, pastor, por que você sabe que a oração é o mais importante? Eu vou te dar aqui motivos porque eu creio que a oração é o mais importante na vida de um cristão. Primeiro motivo, porque foi a única coisa que Jesus ensinou. Jesus não ensinou a andar sobre as águas. Jesus não ensinou a pregar. Jesus não ensinou a expulsar demônio. Acha na Bíblia, quando expulsares demônios, faça assim. Fala, sai demônio, fica demônio, vem demônio, vai para lá, vai para cá. Quando for orar pelos enfermos, faça assim. Você não vai encontrar na Bíblia esse ensinamento. Jesus disse, ide e faça, porque antes ele tinha ensinado outro princípio, logo no início de São Mateus, capítulo 6. Porque se tivermos oração, temos todo o resto. Diga, se eu tenho oração, eu tenho todo o resto. É poder do alto, irmãos. Poder do alto não se ensina, se pratica. Não há ensinamento de poder, há prática de poder. Então Jesus dedicou a ensinar o quê? Orar. Quando orares, fazei assim. Então quando você pega a oração do Pai Nosso, ela não é uma repetição, mas uma revelação. Jesus ensina, entenda que na sua oração você tem que tratar Deus como Pai. Entender que Ele faz vontade tanto no céu como na terra. São revelações. Se você pegar a maneira com que Jesus ensina a orar, você vai no Salmo 23, você vai lá na oração, você vai ver que Jesus começa ensinando aquela oração em São Mateus, e você vai para a oração que Davi ora. Vamos orar a oração que Jesus ensinou? 1, 2, 3 e... Compreenda que Ele é Pai. Ele é Santo. Entenda que não é a nossa vontade que prevalece,
Assim como acontece, tem que acontecer aqui. Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele perdoa os nossos pecados e ensina você a perdoar o próximo. Livramento. Irmãos, isso não é uma repetição, isso é uma revelação. Você entende a profundidade da prática da oração? Irmãos, Jesus dedicou todo o seu tempo, e quando Jesus não estava dormindo, ele estava orando. Quando ele não estava pregando, ele estava orando. Oração é estar sós com Deus. Você se retira para cortar o cabelo, você se retira para viajar, você se retira para ir ao shopping, você tem que se retirar para estar com Deus. Oração é estar com Deus. A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar. Oração é isso. É um encontro da sede de Deus com a sede do homem. A maior prova que Deus está com você é a sua fome, ou a fome que você tem de estar com Ele. A maior prova que Deus aprova o que você faz é quando você tem fome e sede dEle. Quem está entendendo aí? Agora você pega Jesus orando. Irmãos, eu acredito que deveria ser assustador ver Jesus orando. Assustador. Eu prego todos os anos na convenção da Igreja Batista em Brasília. E a última vez que eu fui, uma diaconisa me disse: pastor, toda vez que você vem aqui eu não me sinto crente. Eu disse: irmã, você não se sente assim toda vez que eu venho. Eu que me sinto assim toda vez que eu oro. Porque a oração é esvaziar-se completamente. Irmão, qualquer pregador, por mais humilde, mais simples que seja, mais de Deus que ele seja, traz um pouquinho de vaidade para cá. É inevitável. Mas que tipo de vaidade a gente leva para o quarto de oração? Você não leva diplomas para oração. Você não leva talentos para oração. Você não leva CDs. Você não leva os seus dotes para oração. Todo homem a sós com Deus é nada. A oração é uma prática de esvaziamento. Por isso que todo mundo que tem uma prática da oração, ele consegue manter-se. Quando eu vejo pessoas caírem, a primeira coisa que eu digo é: esse irmão está muito tempo sem orar. Porque um homem, vem aqui, anota. Um homem que peca deixa de orar, e um homem que ora deixa de pecar. Simples. Simples assim. Eu não estou falando de pessoas religiosas que ficam ali meia hora, goi, lelô. Eu estou falando de pessoas que amam estar com Deus. A oração é uma prática diária. Você precisa comer todo dia. Oração é um alimento espiritual. Você precisa fazê-lo diariamente. Pastor, eu não tenho tempo. A geração, eu disse à tarde, a geração dos iPads, iPods, Facebooks, sites de relacionamento, geração das televisão por assinatura, tudo isso é bacana. Mas só vai provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. A nossa condenação e a nossa recompensa está naquilo que fazemos no oculto. A sua condenação e a sua recompensa está naquilo que você faz quando ninguém vê. A sua condenação e sua recompensa está naquilo que você faz quando ninguém vê. Oração é uma necessidade de vida. É a prática mais importante no cristianismo. Jesus foi um homem de oração. E ele ensinou a orar. E ele orou. Jesus, para escolher 12, ele orou a noite inteira. Somos nós melhores que eles, que vendemos, compramos, casamos, descasamos, sem orar. Tomamos decisões e não oramos. Jesus, para ser tentado, ele jejuou 40 noites e 40 dias. Somos nós melhor que ele, que o diabo se volta contra nós o dia inteiro e não oramos, não jejuamos. Moisés levou 40 anos para descobrir que ele não era nada, e mais 40 anos
para ele perceber o que Deus faz quando você sabe que você não é nada. Moisés matou um egípcio em um dia e levou 40 anos para morrer. Deus só usa pessoas mortas e esvaziadas. Oração é morrer, morrer, morrer. Irmãos, eu não conheço, pastor. Eu acredito que esse ministério, eu estou dizendo por aí, irmãos, realmente apacentar é um avivamento. Não, é verdade. A gente tem visto o que Deus está fazendo aqui, e o que Ele vem fazendo é uma coisa impressionante. Louva a Deus por Deus ter nos aproximado. Louva a Deus pelos relacionamentos que a gente tem construído. Eu nunca fui de puxar sardinha para ninguém, por isso que eu sou uma pessoa de poucos amigos, não faço média. Mas eu também sei reconhecer unção, que é diferente de fazer média. A unção que você honra, nela você prospera. Mas eu não conheço um ministério, uma igreja, um país que despontou no avivamento que não passaram pela prática da oração. Quando você vai para os historiadores, quando você vai para os reformadores, quando você vai para os puritanos, John Wesley estava dentro do barco e o barco dele estava afundando e John Wesley escrevendo um livro sobre santidade. De repente o barco ina pique e John Wesley olha 5 crentes moráveis e os crentes moráveis começaram a sorrir e a cantar. John Wesley pegou todo o livro dele e rasgou e falou assim: eu não sou crente, eles são crente. Porque numa hora dessa, você sabe quem é e quem não é. Você vê cristãos com medo da morte, com medo de ficarem doentes. Cristãos sem paixão, sem fome. Cristãos que você ensina, irmão, planta para colher. O camarada, ele prefere entender que aquilo é para arrancar dinheiro do que para o bem dele. Cristãos que não entendem que você quer que ele se levante da cadeira. Irmão, no último culto, camarada aqui, ó, irmão, levanta da cadeira, orei, o camarada ficou bravo, não levantou, meu irmão me escreveu no Twitter, não sei qual foi o irmão que escreveu, pastor, só para você ter uma ideia, depois do culto, aquele paralítico que não quis andar aqui, a hora que ele entrou no ônibus, só de raiva, ele levantou e andou, subiu no ônibus andando, eu falei, traz ele que eu quero enfiar a mão na cabeça dele, chapuletar a mão na orelha dele. No primeiro dia que eu estava aqui, fui orar para 3 surdos. Vem aqui, não quero. Irmão, não tem nada pior do que ele já está. Ele não pode piorar daquilo. Não tem mais fundo de poço do que aquilo. As pessoas não entendem que a experiência com Deus gera experiências de outros. A experiência que você tem com Deus na sua vida vai gerar experiências de outros também. Por isso que eu digo que bênção não contada é bênção anulada. Isso está no livro de Santa Teresia lá, você vai achar lá. Guarda no seu coração, irmão. Por que eu sei que a oração é o mais importante? Porque eu vou dizer uma coisa. O diabo não se esforça muito para evitar as minhas pregações. Mas ele faz de tudo para me tirar do meu quarto da oração. Tudo acontece na hora que eu estou orando. Você se lembra que tem algo para fazer, o telefone toca, você tem que ir em algum lugar. Irmão, se eu amanhecer o dia e eu não for direto para o quarto da oração, eu digo, até o final da noite eu oro. Não ora não. Nunca ora, desista. Não ora não. Já era. Eu vou concluir aqui. Abra a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora eu vou falar o carioquês. 3. Porque eu falei 3 à tarde, todo mundo entendeu 13. É 3. 3. Então tá. 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Ou 3. E versículo 12, agora eu me mudei para cá. 12.
Esse negócio de linguajar, às vezes lá no Paraná, a gente põe acento em tudo. Leite quente faz mal por dentro de leite da frente. Tudo tem acento. Gente, vamos. Daí, você termina as frases com daí. Então, e aí, daí? Pastor, e o culto hoje, daí? O que tem a ver isso, irmão? O que tem a ver esse daí aí? Daí? Vamos lá ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 12, daí. Partido 11. Agora eu vou te dar a base bíblica para provar que a oração é o mais importante. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de 1, 2, 3 e ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. No 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento. O tal será salvo, todavia pelo fogo. Irmãos, esse texto está falando do tribunal Bema, que é o tribunal de Cristo, que é diferente do trono branco. O trono branco é um julgamento das coisas que fizemos, o tribunal de Cristo das coisas que deixamos de fazer. Então nós, como cristãos, não seremos julgados por nossas obras que fizemos, mas muito mais por aquelas que deixamos de fazer do que por aquelas que fizemos. Eu disse à tarde que Deus não consulta o serás espiritual da sua vida para te dar promessa. Já imaginou se Deus consultasse antecedente? Você já imaginou se Deus falar, peraí, deixa eu ver o que você andou fazendo para eu te abençoar. Deus não consulta nosso passado para nos dar algo. Mas Ele também não consulta nosso passado para nos punir de algo. Então o juiz, ele não pega o camarada, vou liberar ele matou, mas ele sempre foi um bom pai, foi só um rompante que ele teve. Não, ele vai punir pelo que fez ali. Não, ele tem um passado bom, então vai embora. Ele receberá uma punição. Deus não vai julgar o nosso passado, lindo, maravilhoso. Então você tem que entender, o camarada foi crente 30 anos, e 1 ano ele não foi crente e morreu, ele vai para onde? Então Deus não consulta passado. Entendeu? Então quando nós chegarmos diante do tribunal de Cristo, o que o texto diz, é que perante Jesus, a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo, então você vai passar pelo crivo dos seus olhos, com as suas obras. Apocalipse 1,14 diz que os seus olhos são como chama de fogo. Nós teremos 6 categorias de obras que serão provadas diante do tribunal de Cristo. A primeira categoria é ouro, prata e pedras preciosas, diga. A segunda é madeira, palha e feno. 3 obras são difíceis de ser achadas. Para você achar ouro, você tem que garimpar. 3 obras são invisíveis. Para achar prata, você tem que forjá-la. Para achar pedras preciosas, você tem que mergulhar. Abrir um monte de conchas. Mas para achar madeira, você sai por aí chutando. Feno, palha, todas elas estão na superfície. Mas as outras 3 não. São coisas secretas. São coisas escondidas. A única coisa que vai permanecer diante de Deus é aquilo que fazemos que ninguém vê. Até no tabernáculo de Moisés, madeira, palha e feno eram obras de homens e para homens. Jesus disse que se alguém te elogiar, você já recebeu sua recompensa. Se alguém te pagar bem, você já foi recompensado. E se você é recompensado aqui, você já foi. Está entendendo? Diga amém. Agora existem 3 tipos de obras que vão permanecer eternamente. Irmãos, guarde essa frase que eu vou te dizer agora. Uma vida só nós temos, e em breve passará. Apenas aquilo que fizermos para Deus permanecerá. Você pode ser advogado, juiz, o que você for. Tem gente que, pastor, eu faço tanta coisa, trabalho, faço tanto, mas tudo que você faz, quanto disso é eterno? Quanto disso vai ecoar na eternidade? Quanto disso vai permanecer depois que você partir?
Somente aquilo que fazemos para Deus permanece na eternidade. Então, diante do fogo, então o Senhor vai dizer, passe pelo fogo agora que eu vou provar tudo que você fez. É o que está dizendo aqui, diante do tribunal de Cristo. Então o Senhor vai provar 6 tipos de obras. Se queimar, era madeira, feno ou palha. Se não se queimar, era ouro, prata e pedras preciosas. Então o que importa para nós é saber se vamos queimar diante desse fogo ou se não. Eu coloquei aqui o que representa ouro, prata e pedras preciosas na Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí? São as únicas obras que vão permanecer na eternidade. Você está com a Bíblia aí? Ok? Ouro. Apocalipse 5:8 diz, como ouro são as orações dos santos. Está no topo da lista, irmãos. O ouro são as minhas orações. O ouro, quando você vai na Bíblia, você vai ver que eles representam a comunhão do homem, a pureza, a adoração, a oração, a identidade do homem com Deus. É aquilo que é mais puro. É o coração desse homem com Deus. Segundo, prata, diga prata. Salmos 12, versículo 6 diz, como prata pura são nossas palavras. Por isso que Jesus diz que cada um dará conta de suas palavras ociosas perante Deus. Palavras jogadas fora. E terceiro, pedras preciosas. Diga pedras preciosas. 1 Pedro 2:5 diz que pedras preciosas são as almas que nós ganhamos para o reino de Deus. Como pedras vivas são as almas que ganhamos para Cristo. Então vamos lá. Madeira, prata, madeira, feno e palha. Irmão, a igreja que eu construo, as almas que eu ganho, os filhos que eu crio, só não serão madeira, feno e palha, se a minha oração for ouro. Porque se eu tenho oração, eu tenho todo o resto. Se o diabo destruir a oração, ele destrói todo o resto. Se eu chegar diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai dizer, passe agora pelo fogo a sua vida de oração diária. Deixa eu ver a sua comunhão comigo. Passa pelo fogo. Se a oração for queimada, basicamente, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom crente, eu não fui um bom irmão da igreja, fui desobediente. Porque quem não ora tem tudo isso. Você quer fazer um bom discípulo, você quer ter irmãos bons na sua casa, ensine-os a orar. Eu falei para o meu filho, eu quero ver você orando todo dia. Comece com 5 minutos. Como é que é feito? 5 minutos de oração, todo dia. Eu quero que você tranque a porta do seu quarto e ensinei ele como orar. Se você quer um bom filho, ensine-o a ser primeiro um bom filho de Deus. Oração, irmãos, está no topo da lista. É a única coisa que vai permanecer diante do tribunal de Cristo. As primeiras que serão provadas, sua comunhão comigo. As palavras que você pronunciava, seja de bênção ou de maldição, de murmuração, de crítica, ou as vidas que você trouxe para o reino de Deus. Tem gente aí que está nu perante o Senhor. Como eu preguei essa mensagem, o irmão disse, pastor, eu estou só de meia. Eu vou terminar agora para nós orarmos pelos enfermos. Porque eu creio que a oração é o mais importante. Porque a oração é uma prática somente de pessoas espirituais. O camarada pode fingir ser pregador, ser cantor, mas ninguém finge que vai para o quarto dele orar quando ninguém vê. Eu vou fingir para mim mesmo? É uma prática isolada. Só Deus e você sabe que você é espiritual. Irmão, você pode olhar para mim e dizer, esse pastor é uma bênção. Como é que você sabe? A oração é uma prática de adoradores. Permita chegar diante de Deus hoje, se comprometer. Irmão, comece com 15 minutos diário. Você não vai conseguir orar meia hora
40 minutos, 1 hora, começa com 15. Escolhe um lugar, um horário e não deixa aquele lugar por nada. Vai lá, se esconda. Irmão, anjos vão te visitar, vão te dar canções, vai te trazer revelações. Mensagens vão vir ao seu coração. Não vai ser mais mensagem de mente, vai ser mensagem de coração. Mensagem gerada na mente só chega na mente. Mensagem gerada no coração alcança corações. Eu quero que essa mensagem desça para o seu coração, porque é isso que eu sonho. Irmãos, olha para mim. Deus sabe, eu luto pela minha vida de oração até hoje. O religioso não peca com medo de ir para o inferno. O adorador com medo de perder a comunhão com Deus, porque o adorador sabe como é gostoso estar com o Senhor quando caem as lágrimas. Eu disse aqui e vou dizer de novo, está numa mensagem minha, como vencer o desejo fora de controle. Houve um tempo na minha vida de tanto ativismo, tanta agenda, que você chega num lugar cansado, vai para a igreja, você não tem tempo para orar. Você começa a ter problemas emocionais, você começa a ficar cansado, você começa a ser frio com Deus, você sobe no altar e as pessoas são curadas e você pensa que aquilo é a aprovação de Deus. Lembra que eu preguei isso? Um dia na minha casa, alguns anos atrás, eu desci para pegar água. Minha esposa e meu filho dormindo, chuva, meu filho dormindo no meu quarto, no colchão, ele novinho. Havia uma criança de 4 anos na sala de casa. Aquela mensagem que o senhor gosta. Irmãos, eu falo isso, eu me emociono. Porque eu preguei à tarde que juízo é para incrédulos, disciplina é para filhos. E Deus só disciplina, corrige quem Ele ama. Aquela criança olhou para mim e fez assim, ó. E disse assim para mim, vem cá. Aquela criança subiu a escada, um garotinho de 4 anos de idade. Quando ele subiu, ele olhou para minha esposa e meu filho. Disse, olha para eles. Se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Eu disse, mas por quê? Ele falou assim, você não é mais um pregador, você está sozinho. Você não prega por amor, você faz leilão para pregar. Você montou uma estrutura caríssima e repassou essa estrutura para as igrejas. O preço seu. Não é que minha estrutura é cara, então você repassou para eles esse preço. Nunca pedi para você ter essa estrutura. E o problema dos pregadores, cantores, é que eles montam estruturas e eles têm que manter aquilo, então eles repassam. Você não ora mais, você não tem fome de mim. Você não prega o que você vive. Você está com problemas seríssimos de caráter. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é o que Deus pensa de você. Tem muita gente vendendo caráter pela reputação. Deveria ser o contrário. Que se exploda o que pensa, o que importa é o que Deus pensa. Então eu ali naquela situação, irmãos, eu chorava tanto que a minha esposa teve que fazer uma inalação, que eu não conseguia respirar, eu gemia, soluçava. Imagina o Espírito Santo dizer assim, você está sozinho. Você está só. Você está 1 mês e meio sem orar. O camarada chega, dobra o joelho no culto, Senhor, eu estou aqui, me usa, amém. E ele pensa, está bacana. Eu te dei programas na televisão. Eu te levei em países, você era ainda novo. E você vai lá e aquele monte de gente curada, você não fazia apelo de salvação. Você não trazia as pessoas até mim. Você pensava assim, e o anjo falando, né? Ah, já foi curado mesmo? Ó, irmão, tá aqui o microfone, glória a Deus. Já fiz a minha parte. Era um verdadeiro show da fé. Você está mais preocupado com o que as pessoas pensam de você do que o que eu penso de você. Mas você sabe o que eu penso de você? O que o Senhor pensa de mim, Senhor? Vai orar para saber. Ele falou assim, em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato.
E normalmente nós evangelistas usamos esse texto apontando para o mundo. Aí, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém entrarei e cearei com ele. O Espírito Santo falou assim: esse texto é para a igreja, não para o mundo. É o contexto todo, é Laodiceia. O Espírito Santo dizendo: eu estou buscando alguém para chorar comigo, para gemer. Eu estou buscando alguém para conquistar comigo, para ganhar tempo comigo. Eu estou do lado de fora, eu quero voltar a pastorear a sua vida. Eu quero voltar a ser senhor da sua casa, assumir a rédea da sua vida. Você não ora mais para tomar decisões, você está sozinho. Irmão, foram 4 anos de silêncio. 4 anos de silêncio. Só Deus sabe como ficou meu coração. Eu fazendo a coisa certa, mas Deus não falava comigo, nem em sonho, nem em visões. Pessoas tomadas pelo poder de Deus, milagres acontecendo, eu sabendo que eu estava no rumo, mas o Senhor em silêncio. E aí fica aquela incógnita na sua cabeça. E agora, Deus está se agradando, não está? Eu vou continuar fazendo o que é certo. 24 de setembro do ano passado, eu estava em São Luís, em uma cruzada chamada Fruto Fiel, que é do apóstolo René Terra Nova. Havia uma multidão, milhares e milhares de pessoas na rua. Gente, uma multidão de pessoas vinham à frente gemendo, gritando, aceitando a Jesus. As pessoas gemiam e gritavam. Eu 24 de setembro, meu aniversário, eu fui para o hotel. Isso foi na sexta, no sábado, de manhãzinha no hotel. O dia inteiro sozinho, eu comecei a chorar. Falei: Senhor, gente no aniversário, sozinho, minha esposa para lá, para cá, meu telefone tocando, mensagens no Twitter, e tal. Mas você está sozinho. Aí eu ali no meu tempo com Deus, pus a música baixinha, e ali, orando em línguas. De repente, a porta bate. Quando eu abri, entrou um rapaz. Aquele rapaz assentou na cama. Quando ele entrou, eu falei: esse cara metido. Quando eu fui na direção dele, irmãos, eu caí. A única coisa que eu consegui fazer foi segurar as suas pernas. Ele estava lá. E ele me disse assim: eu não te mandei mensagens nem recados, eu vim passar o seu aniversário com você. Irmãos, eu ligava para minha esposa e dizia: ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Você precisa ser visitado pelo Senhor. Esses dias em casa, não tem muitos dias. Esses dias em casa, 2 dias eu cansado e dormia. Tomei 2 Dramin e dormi 24 horas. Melhor, o sono mais gostoso que tem é o do Dramin. Gente que viaja 40 horas dentro do avião, eu tomo 2 Dramin e capoto. Chega baba. Tomei 2 Dramin e dormi. Quando eu acordei, eu estava meio grogue ainda. Você fica bobo. Eu grogue. E é uma coisa estranha, que o negócio é para o estômago. Você dorme igual nunca vi. E eu acordava 3 dias sem orar. De repente eu subi. Eu olhei para o meu quarto de oração. Eu tive a impressão, primeiro, que tinha um garotinho sentado, com a cabeça baixa e fazia assim. Coisa da minha cabeça. Voltava para o quarto. Deitava mais um pouco, cansado. Você vê como que a coisa é terrível. Quando eu ia descer, eu já nem olhava mais para o quarto. Isso é coisa da minha cabeça. No meu quarto de oração, a última vez que eu subi a escada, quando eu olhei, aí eu não aguentei. Falei: não é ele que está ali. Ele está lá. E ele está me chamando. Ele disse: eu estou aqui. Você não vem se encontrar comigo de novo, não? Eu estou com saudade de você. Irmãos, a oração mais desesperadora que existe não é de um paralítico, de um cego, de um morto, de uma mãe com filho. A oração mais desesperadora é do Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato. É o Espírito Santo que está dizendo isso. Essa é uma oração muito desesperada. Irmãos, há um novo começo para todos aqui hoje. Aqueles que gemem, que gritam, o seu grito tem que ser tão escandaloso quanto foi seu pecado. Primeiro você tem que pedir perdão a Deus por tanto tempo sem fome dEle, tanto tempo distante dEle.
Senhor, me perdoa pela minha sequidão. O homem não pode ser insensível a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Me perdoa, Senhor, eu estou insensível, é o Senhor que está falando. Irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Eu quero te dar 3 minutos e Deus vai começar a fazer milagres. Eu quero que você durante 3 minutos comece a orar em línguas. Fique em pé, levanta as mãos e comece a orar em línguas. E deixa as lágrimas te envolver. Se você quiser ficar de joelho, fica de joelho ou em pé, mas jamais sentado. Não ore em outra língua, somente na língua dos anjos. Aqueles, deixe fluir. Peça perdão por tanto tempo longe dele, distante dele. Faça uma oração agora à moda antiga, irmãos. Aqueles que dobram os joelhos para oração, os que ainda recebem visitas de anjos. Você quer ser visitado como nunca. Tem gente aí que pensa que Deus já fez tudo, o ministério dele que tinha que fazer, não fez não. Ele vai trazer um despertamento. Os melhores anos da sua vida começam hoje. Os melhores anos do seu ministério, seja em sinais, começa hoje. Hoje, hoje. Geme! Ele está aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Receba o toque divino dele. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Esse aí. Traz ele para mim. Deus tem algo para ele. Continue. Ele está distribuindo. Traz aqui. É forte, igreja. Há gemidos inexprimíveis aqui, conquistas em lágrimas. Deus está entregando algo aqui agora. Ele está trazendo curas. Meu Pai, ó Deus, quanto tempo eu te busquei, ó Deus. Ele estava com saudade de você. Ele estava com saudade de você, igreja. Mais alto. Mais alto.
Eu quero ouvir só os gemidos. Bem baixinho o pianinho. Só os gemidos. Mais alto. Mais alto. Olha os anjos levando isso. Prometa a Ele que você vai ter essa comunhão diária com Ele. Morra de joelhos agora. Oração é mortificação. Vá ao seu próprio enterro agora. Morra! Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Gritos de recomeço, gritos de renascimento. Vai ficando em pé e tocando o céu, irmãos. Vai ficando em pé e tocando os céus. Câncer vai sair agora. Tem gente lá em hospitais que serão curadas agora. Tem gente lá na casa. Casamentos serão transformados. Porque você está fazendo uma oração à moda antiga, regadas de gemidos e de lágrimas. Mais alto! Geme! O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Ele está aqui, irmão. Eu tenho certeza. Eu estou vendo Ele passeando no meio de vocês. O Senhor está aqui atentando para o seu quebrantamento. É muito forte o que está acontecendo aqui. Ele está aqui, igreja. Irmãos, Ele está aqui. Ele está aqui. Eu estou desesperado porque Ele está aqui. Se desespera. Toque nele, toque nele, toque nele. Abrace ele, sinta o cheiro dele. Comunhão e adoração. Ele está aqui. Irmão, essa é uma igreja característica de adoradores. Esse é um tabernáculo de adoração. Foi para isso que Deus levantou esse ministério.